Chegamos ao episódio 11 do Manifesting with Ali, o penúltimo dessa temporada. Como passou rápido! E hoje eu quero te lembrar que dia 7 de abril é o lançamento da Women's Wealth and Wellbeing, que é a nossa escola de mentalidade para mulheres que não querem apenas sobreviver, elas querem florescer, viver em plenitude, em paz interior e exterior. Então, eu quero você comigo nessa jornada fora daqui do podcast também, porque eu tenho certeza que você vai ficar cada vez mais próxima da sua vida dos sonhos. E a ideia do podcast de hoje veio porque eu terminei um curso agora de comportamento financeiro. Em uma das aulas, um dos professores me indicou o livro Escassez, que é O nome dele é meio difícil de pronunciar, eu vou deixar aqui embaixo escrito, mas o nome dele é Sandhill Mulantahan. E aí, esse autor, ele é professor de economia em Harvard e ele pesquisa profundamente, sobre economia comportamental e desenvolvimento. E esse tema me fascina muito, porque entender o comportamento humano é fundamental para a gente compreender como que a gente constrói a nossa realidade, Como que a gente está construindo essa nossa realidade. A nossa mente é o epicentro das nossas experiências. E os nossos padrões de pensamento e crenças é que determinam se a gente está atraindo ou repelindo a abundância. E eu quero que a gente reflita sobre como a mentalidade de escassez afeta não só as nossas finanças, mas todas as áreas da nossa vida. E o mais importante, como que a gente consegue sair desse ciclo vicioso e construir um novo caminho baseado na segurança, no planejamento e na abundância verdadeira, sem ter uma vida limitada ou chata. Durante muito tempo, eu absorvi crenças equivocadas sobre o dinheiro na internet. E a primeira delas foi que, se você quer abundância, você tem que gastar sem medo. E eu concordo, Mas em partes. E eu quero que você me diga depois o que você acha desse pensamento. Quando a gente não está com o nosso sistema nervoso regulado, se a gente ainda não criou segurança interna, se a gente ainda não mudou a nossa identidade, a forma como a gente se enxerga em relação ao dinheiro, se a gente ainda não deu permissão para sentir a abundância no presente, e se a gente ainda não curou a nossa relação com as nossas finanças, então ainda não estamos prontas para gastar o que não temos, acreditando que o dinheiro virá de qualquer forma. A sua identidade em relação à sua versão com dinheiro ainda não mudou. E tá tudo bem. Para muitas pessoas, existe muita resistência em relação ao dinheiro. Por isso, não é a melhor abordagem simplesmente adotar uma mentalidade despreocupada do tipo, se eu estou manifestando abundância, eu posso gastar tudo sem consequência. Você vai chegar lá, esse é o objetivo. Mas para isso, primeiro, a gente precisa criar uma base de segurança financeira interna, Não estou falando de não pode gastar mais nada. Não, estou falando de trabalho interno, de energia interna. Ou seja, primeiro, a gente precisa criar uma base de segurança financeira interna, regulando o sistema nervoso, curando a relação com o dinheiro e ajustando a identidade para que a prosperidade aconteça de forma natural e sustentável. Porque em certo momento eu passei a acreditar nesse discurso, De viver a experiência sem me privar, não me preocupar com a conta, porque de alguma forma o dinheiro viria. E, gente, a verdade é que ele realmente vinha, Mas às custas de muita angústia. O que aconteceu foi que eu me vi presa em um ciclo de ganhar dinheiro apenas para cobrir empréstimo, pagar cartão de crédito, lidar com uma ansiedade financeira constante. Eu vivi as experiências, mas às custas de uma exaustão mental, de fato, e emocional, que no fundo me fazia sentir exatamente o oposto de próspera. Isso me ensinou uma das lições mais valiosas da minha jornada, que é: a abundância não é sobre gastar sem limite, mas é sobre ter paz e segurança com as suas escolhas antes, durante e depois.
Como tudo é energia, né? Eu já falei para vocês, e a gente já sabe que o nosso bem-estar é o maior imã para que a gente consiga atrair os nossos desejos. É preciso, primeiro, mudar a nossa energia em relação a isso. E a verdade é que é difícil mudar quando as contas estão batendo na porta e não sobra para o lazer, não sobra para guardar, não sobra para nada. Mas quando a gente treina o nosso subconsciente para que ele entenda que tudo é uma possibilidade e que tudo pode se tornar seu, aplicando, por exemplo, a lei do desapego, você vai ver tudo ao seu redor se organizar. Tem uma técnica que parece super boba, mas ela tem um poder incrível a longo prazo, sabe? E que ajuda a reprogramar o seu subconsciente. Essa técnica consiste em programar os seus sonhos. Por exemplo, o seu sonho é fazer uma viagem para as Maldivas, por exemplo. Mas na sua realidade, né, no seu 3D, essa de hoje, a que você toca, sente, vê, isso é impossível. E aí o que você vai fazer? Você vai entrar no site da companhia aérea para ver a passagem. Você vai pesquisar os hotéis luxuosos. Você vai salvar as fotos do lugar que você deseja visitar. Você vai criar um roteiro como se você já tivesse com a viagem marcada. E eu quero que você vá além, eu quero que você pesquise restaurantes, eu quero que você veja vídeos de pessoas que já estiveram lá, eu quero que você sinta a energia de quem já viveu essa experiência. Se você puder, vá até uma agência de viagem, peça informação. O segredo aqui não é se frustrar por ainda não ter a viagem, mas sim enganar o seu subconsciente para que ele comece a aceitar essa realidade como possível. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente faz isso? Ele começa a criar novas conexões neurais associadas à possibilidade e não à falta. Você sai da energia de escassez e entra na energia da abundância. E isso ativa o sistema de ativação reticular, que a gente chama, que é o filtro do nosso cérebro. E aí você faz com que esse filtro passe a enxergar mais oportunidades para tornar esse sonho real. Então, a lei do desempenho também, mas a lei do desapego, nesse caso, ela entra aqui porque, ao invés de você ficar frustrada e ansiosa pelo como e quando, você apenas curte o processo. Você fica confiante de que a sua vibração está alinhada com esse desejo. E isso tira a resistência e permite que o universo se organize ao seu favor. E essa técnica pode ser aplicada para qualquer coisa. Um carro novo, uma casa, um relacionamento, literalmente qualquer coisa. O importante é você sentir a emoção de que você já tem aquilo, sem apego à falta. Com o tempo, você vai perceber sinais, coincidências, que a gente vai ver que não são coincidências, e oportunidades surgindo. E quando menos você esperar, você vai estar vivendo aquilo que antes parecia impossível. Nesse livro também, O Escassez, que eu falei para vocês anteriormente, ele traz um conceito que eu achei essencial a gente entender, porque esse ciclo de escassez, o autor diz que a gente entra num efeito túnel. Ou seja, quando estamos focadas demais na falta de algo, seja no dinheiro, seja no tempo, seja na energia, seja na oportunidade, o nosso cérebro entra em um estado de emergência e perde a capacidade de planejamento a longo prazo. É como se a gente estivesse dirigindo dentro de um túnel escuro, vendo apenas os obstáculos imediatos e sem enxergar o caminho à frente. E é isso que os bancos, por exemplo, é por isso que os bancos lucram tanto com empréstimo, com juros de cartão de crédito. Eles não são nada justos, eles são literalmente uma exploração. Mas muitos de nós recorremos a eles porque quando a gente está sobrecarregada com problemas urgentes, a nossa mente não consegue reservar energia para criar estratégia eficiente. Então, em vez de construir um caminho para sair da escassez, a gente fica presa em um ciclo de reação, apenas apagando incêndio. Mas eu quero que você saiba que se você tem um desejo muito forte, gente, no seu coração por algo, isso não é à toa.
essa ideia, esse desejo, esse sentimento, ele não chegou no seu coração à toa. Esse desejo existe porque, em algum nível do universo, essa realidade já é sua. Você só precisa se alinhar com ela para que ela se manifeste na sua vida. E aí, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, cara, como assim já existe uma versão minha do que eu quero no futuro? E aí eu fui pesquisar. Tem um estudo de física quântica que foi feito pelo Hugh Everett. Ele descobriu que existem várias versões de você acontecendo ao mesmo tempo, como se fossem canais de TV. O nome desse estudo é conhecido como interpretação de muitos mundos. E o que esse estudo sugere, né? Que existem infinitos universos paralelos e cada um contém uma versão diferente dos eventos e das decisões que a gente toma. Sendo assim, cada versão sua está vivendo uma realidade diferente. Ou seja, já tem uma versão sua milionária, já tem outra que está no emprego que ama, já tem outra que já realizou aquele grande sonho, que já recebeu o documento que está esperando, a outra que está no relacionamento que é muito amoroso, a outra versão sua que já fala inglês fluente, o que quer que seja o seu desejo. Se esse sentimento, se esse sonho apareceu no seu coração, é porque alguma das suas realidades paralelas desses infinitos universos paralelos já existe. E aí, qual a pergunta que você tem que fazer? Em qual canal eu estou sintonizando? Ou seja, quando a gente foca na falta de dinheiro, na dificuldade, no eu não consigo, a gente continua sintonizando em uma versão onde o dinheiro é escasso. Mas se você começa a pensar, sentir, vislumbrar como a versão sua que já é próspera, já tem sucesso, já vive o que deseja, então você muda para esse canal. Quando você começa a enxergar as oportunidades, as possibilidades e os sinais do universo, você cria novas conexões no seu cérebro e faz com que você tome atitudes diferentes, atraindo novas circunstâncias. Ou seja, o seu desejo já existe em outra realidade. A sua missão é acreditar nisso, ou seja, ter fé, agir com essa certeza e permitir que essa realidade se manifeste na sua vida. E como a gente vai fazer isso? Primeiro, reestruturando as suas crenças limitantes. E o que são crenças, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falando, o que é crença limitante? O que é crença limitante? Crença, sem ser limitante, crença, nada mais é do que, assim, são pensamentos que estão sendo pensados, literalmente pensados, muitas vezes. E dentro desses pensamentos que a gente pensa muitas vezes, tem aqueles que limitam a gente. Então, por exemplo, durante a pandemia, o meu negócio de aulas particulares bombou, gente, porque todo mundo estava em casa. E quando eu comecei a ganhar mais, eu simplesmente comecei a ter vergonha e culpa por estar lucrando, mesmo que esse lucro estivesse vindo do meu trabalho. E o que isso é? É uma crença, ou seja, um pensamento que me limitava e que me impedia, talvez, de ganhar mais ainda, de juntar, né? Ou seja, sendo assim, é preciso reestruturar o que está te limitando. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, se você constantemente se diz frases, meu dinheiro nunca dá, as coisas estão sempre difíceis, você está o quê? Você está reforçando essas conexões neurais. Para mudar esse padrão, eu quero que você substitua esses pensamentos por afirmações que te fortalecem. Além disso, o nosso cérebro ama previsibilidade e ele ama ação. Então, cada ação que você toma te fortalece e vai dando razão para ele se fortalecer e acreditar que a sua nova vida possível é real. Então, por exemplo, se lidar com as contas te estressa, eu quero que você pare de encarar isso como um problema diário e transforme esse momento de pagar as contas em um ritual de prosperidade. E como que você vai fazer? Você vai escolher um dia fixo na semana para cuidar das suas finanças. Exemplo, toda segunda-feira ou todo dia 10 de cada mês.
Eu quero que você crie um ambiente positivo, ou seja, você vai colocar uma música tranquila, você vai acender um incenso, você vai preparar um café, um chá, você vai associar esse momento a algo agradável. Eu quero que você olhe as suas finanças com gratidão. Em vez de você pensar, eu odeio pagar contas, as contas não param de chegar, eu quero que você mude para, eu sou grata por poder pagar e movimentar meu dinheiro. Gente, eu faço isso sempre, sempre. Toda vez que eu vou pagar qualquer coisa, toda vez que eu vou transferir alguma coisa para alguém, toda vez que eu tô pagando alguma coisa, sempre, sempre, sempre. E foi assim sempre. Eu lembro que quando eu ia, por exemplo, ao mercado, assim, eu ficava muito nervosa, sabe? Ai, será que a conta vai dar? Será que meu cartão vai passar? Era tipo um estresse, assim, interno, sabe? E o que eu comecei a fazer? Eu passava o cartão, eu respirava fundo, eu ainda nem sabia nada disso aqui, mas o meu corpo pedia para eu fazer isso. E eu aprendi essa frase, para dizer que eu não aprendi nada. Na verdade, na época, eu não sabia do respirar consciente. Mas eu respirava e eu falava, pago com gratidão, recebo multiplicado. Pago com gratidão, recebo multiplicado. E aí, o meu cérebro adora hoje pagar conta. Eu amo pagar conta. Eu amo. Eu venho a conta do cartão, eu fico, gente, é muito bom ter dinheiro. Meu Deus, como é bom, como é bom. Mas isso começou quando eu não tinha. Isso começou quando eu não tinha. Mas o meu cérebro simplesmente aprendeu a fazer isso. Sabe? Quando vai pagar imposto de renda, gente. Brasil, ó, eu tenho pavor de imposto de renda. Então, toda vez eu tenho... Quando tá chegando aquela época de fazer o imposto de renda, minha filha, eu já contacto logo. Nem começou ainda. Na semana passada eu já contactei o contador e falei, já quero fazer. Eu não deixo passar um dia. Por quê? A gente vai prolongando a nossa angústia. Pra quê? Pra quê? Faz logo aquilo que te perturba e cria o teu momento, entendeu? E seja grato por isso, só paga imposto de renda quem tá fazendo dinheiro, sabe? E tudo é isso, você só paga aluguel porque você tem um lugar para morar, sabe? Você, não sei qual é a sua situação de que você tá ouvindo agora, mas com certeza se você tem um celular, que você pagou por esse celular para me ouvir, sabe? Não para me ouvir, né? Para fazer outras coisas também, mas tá me ouvindo também, sabe? Então, seja grata, seja grata, seja grata. As pequenas coisas. Cada vez que um aluno me paga, que alguém faz uma assinatura dos meus cursos... Gente, vocês não fazem ideia. Cada pessoa que me ouve aqui, eu falo, sabe? Eu tô muito grata, eu tô muito feliz. Que a minha mensagem chegue para cada vez mais pessoas, sabe? Seja grata por isso, sabe? Cada vez que um aluno me paga, eu falo que você receba o dobro, o triplo. Muito obrigada por confiar no meu trabalho, sabe? Olha que coisa linda esse movimento de gratidão, sabe? Esse fluxo entrando e saindo. Só de falar aqui com vocês, já tô me sentindo, assim, maravilhosa, porque é exatamente isso. Eu sou muito grata aos pequenos detalhes, assim, sabe? E eu quero que você organize as suas contas sem medo. Eu quero que você veja o que precisa ser pago, eu quero que você trace um plano, eu quero que você visualize o seu dinheiro crescendo, 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 a sua conta subindo. É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você afirme a sua nova realidade. Enquanto você está lá lidando com as suas finanças, fazendo suas contas, eu quero que você repita em voz alta, meu dinheiro sempre se multiplica. Eu estou no controle e prospero cada dia mais. Sabe? Fala em voz alta, se escuta falando, se grava falando. Fala na frente do espelho, fica mantrando na sua cabeça. E sabe por que isso funciona, gente? Você deixa de fugir do dinheiro e começa a criar uma nova conexão emocional com ele. Aos poucos, o seu subconsciente para de ver as finanças como um problema e passa a enxergá-las como uma ferramenta de crescimento. Olha que dádiva! Sabe? Outra forma de você desenvolver sua mentalidade de abundância é visualização criativa. Geralmente, quando chega a hora de pagar as contas, quem está sem dinheiro tem até medo de olhar a conta e dar de cara com a realidade, né? Pelo menos comigo era assim. Então, é preciso ter criatividade na hora de imaginar um novo cenário, sabe? É fundamental para você se sentir melhor e assim mudar o canal para a realidade que você deseja acessar. O nosso cérebro não diferencia uma experiência real de uma intensamente imaginada. Vocês sabiam disso? Então, se você se vê vivendo em escassez, a sua mente busca confirmar essa realidade.
Mas se você se imagina prosperando, tendo segurança financeira e emocional, o seu cérebro começa a trabalhar para criar essa realidade. E isso acontece porque os neurônios que disparam juntos, eles se conectam. Ou seja, padrões de pensamentos repetitivos fortalecem as conexões neurais, tornando as crenças e comportamentos mais automáticos. Ou seja, a gente precisa mesmo ter criatividade positiva ao imaginar. Porque mesmo que no início seja forçado, eu quero que você acredite que a sua vida do sonho já existe. E você só está precisando mudar o canal. Porque, gente, quando eu falo de imaginação criativa, é isso que faz. A ansiedade nada mais é do que ânsia de futuro. E da onde vem essa ânsia de futuro? Vem da nossa imaginação fértil para o mal. Então, literalmente, às vezes a nossa imaginação tem que ser forçada para o bem. Mas depois que você começa, cara, o caminho vai fluindo, é impressionante. Sabe? Essa imaginação criativa, ela ajuda a gerenciar o estresse e a ansiedade. O estresse crônico, ele coloca o cérebro no modo de sobrevivência, limitando a nossa capacidade de tomar decisão estratégica, sabe? Então, para quebrar esse ciclo, é fundamental cuidar bem do seu estado emocional, do seu bem-estar emocional. E como que a gente faz isso? Buscando na nossa realidade já de agora, mesmo que seja 3D, traços do que a gente já é grata, do que a gente já alcançou. Eu quero que você busque no passado momentos de felicidade, conversando, tipo, conversei com aquelas minhas amigas. Eu quero que você converse com as suas amigas, sabe? Sobre os seus sonhos. Geralmente a gente liga para as nossas amigas para dividir nossas angústias, nossas tristezas. Você está falando sobre os seus sonhos? Você está falando sobre o que você quer com elas? Sabe? Você está dividindo os seus planos? Sabe? Então, isso faz com que você gerencie o estresse e a ansiedade. Sabe? Eu quero que você respire profundamente, porque respirar conscientemente ajuda a reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí traz mais clareza mental para tomar a decisão com sabedoria. Certo? Então, eu quero que você faça isso. Tudo sempre vai te levar para o bem-estar, para você se sentir bem. E esse podcast de hoje foi para te dar mais recursos do que você precisa fazer. Sabe, às vezes a escassez que mora na gente por tudo que a gente já viveu, pelos nossos medos, né? Existe sempre a história daquele avô que era para ser super próspero, era para deixar dinheiro para todos as gerações da família, e ele perdeu tudo, ou a mãe que perdeu tudo, ou o pai que perdeu tudo, ou, sabe, tem sempre alguma história da nossa família que faz a gente ter chegado onde a gente chegou emocionalmente, né? Então, para quebrar isso, não necessariamente a gente precisa gastar dinheiro, sabe? A gente pode começar com tudo na nossa mente. Tudo na nossa mente. Tudo. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse penúltimo episódio. E assim a gente chega ao final do penúltimo episódio da primeira temporada do Manifesting with Ali. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado a enxergar a abundância de uma nova maneira. Não como um conceito distante, mas como algo que você pode realmente começar a construir agora, todos os dias, com pequenas mudanças de mentalidade e ação. Eu quero que você se lembre. O seu desejo já existe em alguma realidade. A sua missão não é apenas sonhar, mas é se alinhar com ele e agir com intenção e permitir que essa nova versão da sua vida se manifeste. E antes da gente ir, mais um lembrete: no dia 7 de abril, eu lanço a Women's Wealth and Wellbeing, a nossa escola de mentalidade para mulheres que querem mais liberdade, mais leveza, mais segurança e mais prosperidade. Se esse chamado ressoa com você, eu quero que você fique atenta, porque essa jornada vai transformar a sua relação com dinheiro, sucesso e bem-estar. Eu amo vocês, eu sou muito grata de estar dividindo esse espaço com vocês. Obrigada por me ouvirem. Até o próximo episódio, que vai ser o último dessa temporada. Um beijo!